Uma ótima segunda-feira a todos, com muita paz. Somos do Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec, de Passa Quatro, sul de Minas Gerais. Nesse momento, nós nos ligamos aos bons espíritos, à mentora da nossa casa, indo ao encontro do Cristo Jesus, rogando-lhe a inspiração para que possamos levar aos corações que nos ouvem e assistirão o melhor sobre o tema que temos programado. Que seu amor nos envolva e que juntos possamos aproveitar bem esses momentos. Assim seja. Nós vamos falar sobre a paciência. A paciência é a ciência da paz, segundo a neurolinguística. Mas nós também compreendemos, pelos estudos que fazemos, que a paciência ela é construída a partir da natureza. Tudo em a natureza tem a sua época, o seu tempo, a sua fase. E na natureza, a paciência é a mola mestra da boa alimentação, do bom grão, do desenvolvimento planetário, de tudo que existe na natureza. E nós, seres humanos, somos também natureza. Então, se a paciência é construída através de milhares e milhares de anos no princípio inteligente e na humanidade, a partir do ser humano, por que nós ainda temos tantas dificuldades nesse desenvolvimento, não é? Então vamos parar para pensar. Muita gente pensa que paciência é inércia, é preguiça, é passividade, é paralisação, é estagnação. E paciência é exatamente o contrário. É atividade com calma, com reflexão, com capacidade de compreender. E eu, ser humano, não consigo entender ou compreender sem refletir. Então, o que nós precisamos aprender a desenvolver é exatamente o que Jung, o grande psicólogo suíço, nos ensinou sobre a individualização e a individualidade. Pois é, nós estamos ainda, quando impacientes, fortalecendo o egoísmo em nós. Nós queremos do nosso jeito, nós achamos que estamos certos, agimos por impulsividade, não queremos ser humildes, não queremos desenvolver a fraternidade e a harmonia, porque ainda temos os impulsos tão fortes do ego. Então veja, a individuação está ligado a quê? Ao ego, ao primitivismo, a todas as fraquezas hoje para nós, porque na época do desenvolvimento da inteligência, do princípio inteligente, o instinto era a mola mestra para podermos sobreviver. Então, tínhamos que ter todos essa impulsividade, esse potencial para podermos realmente viver, porque o mundo era primitivo.
mas estamos na era da razão. E para que possamos aprender a sermos espíritos imortais em desenvolvimento, precisamos ter a oportunidade, a vontade, a firmeza de nos autoconhecer. Não existe outro caminho. E o espírita ou o cristão, ele fala tanto em reforma íntima, mas ainda assim o egoísmo está presente nos nossos comportamentos, não é? Então vejam, eu sou intolerante, eu não quero compreender, eu não consigo perdoar, eu não aceito como o outro é. Tudo isso está ligado à impaciência. Quando eu começo a perceber o quanto isso me faz sofrer, o quanto isso me traz dificuldades de relacionamento com qualquer outra pessoa, eu passo a buscar a necessidade de ter paz, a de ter tranquilidade. Mas para isso, eu preciso me escutar os sentimentos e as emoções. E para isso, eu preciso aprender a me auto-observar. E Jesus nos afirma: ora e vigia para não cair em tentação. Ora, o que é isto? É me auto-observar. É como se eu me afastasse de dentro de mim e observasse o que eu falo, o que eu sinto, como eu reajo, a minha atitude, a minha ação. Toda vez que eu deixo o impulso me dominar, eu ponho os pés pelas mãos, como se diz popularmente. Então, é necessário que eu passe a me auto-observar. Porque nessa auto-observação eu vou percebendo, vou notando que eu tenho atitudes que me envergonham, que eu não gostaria de ter. Mas pelo automatismo do comportamental, por não prestar atenção, por não me vigiar, não me observar, eu vou tendo esses comportamentos e essas atitudes. Então, quando eu passo a me sentir incomodado por essas situações que eu mesmo provoco, através da intolerância, através da impaciência, através de atitudes impulsivas que me trazem um resultado de dor, de sofrimento, de discussões, de desentendimentos. E se eu prestar atenção a mim próprio, vou entender que poderia ter sido completamente diferente se eu tivesse parado, prestado atenção, escutado o que o outro estava tentando me explicar, me dizer. Se eu tivesse tido ouvidos para ouvir, entendimento para compreender, eu teria evitado toda essa situação. Então vejam, a paciência, ela é muito dinâmica, porque com a autoobservação, com a vigilância que vou tendo sobre as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus comportamentos, eu estarei atento, eu estarei a postos para me conhecer primeiro, para perceber como eu ajo, como eu falo, como eu sinto, o que afinal de contas eu sinto para reagir de forma agressiva, de forma contundente, desagradável. Então, aos poucos eu vou percebendo como é importante eu aprender a ter
uma atitude, uma vontade dinâmica. Então, a paciência é dinâmica. Como ela é dinâmica, eu aprender a calar, eu aprender a escutar, eu aprender a refletir sobre o que ouvi. Como eu já estou aprendendo a perceber como eu reajo, eu vou também entender a intenção do outro, porque muitas vezes, por não ouvir corretamente o outro, eu reajo de forma agressiva, malcriada, contundente, desagradável, agressiva. E quando eu paro para refletir no que eu ouvi, eu vou percebendo que me acalmo e começo a perceber que há muitas formas de interpretar aquilo que o outro me fez ou me disse. E que eu, prestando atenção na minha emoção e entendendo melhor o que o outro quis realmente me transmitir, eu vou poder voltar a conversar com esse alguém de forma clara, educada, fraterna. E se o outro não quiser ouvir, você fez a sua parte. E isso te traz um sentimento de alívio. Isso te traz um sentimento de tranquilidade. Isso te traz um sentimento de paz. Então veja como a ciência da paz é dinâmica. A importância de você compreender que você é um espírito imortal, que saiu da vontade divina do Pai Criador, simples e ignorante, e que através dos milênios, hoje, você é um espírito que está se conscientizando e que agora você está realmente aprendendo ou com vontade de aprender a fazer a tua trajetória evolutiva, abrindo esse horizonte de paz, de harmonia, de trabalho, de fraternidade, para sentir-se bem, para poder viver e conviver bem com as pessoas, para aprender a analisar os conteúdos das situações, para ter atitudes tranquilas, de bom senso, falando o que se faz necessário com tranquilidade, mas com assertividade. E o que é assertividade? É ter segurança e serenidade naquilo que você vai dizer. Então, o resultado disso tudo é o bem-estar. E todos nós queremos nos sentir bem. Todos nós queremos ter uma convivência e uma vivência mais harmoniosa. Mas nós não temos o direito de exigir do outro. Nós temos o dever de construir em si próprio isto, que é a paciência ou a ciência da paz. Então, cada um de nós deve refletir. E é para isto que estamos falando do assunto, para que possamos realmente nos perguntar: eu quero ser paciente? Eu quero melhorar minha convivência? Eu quero ser companheiro, amigo, cônjuge, pai, mãe, filho, irmão, vizinho, colega de trabalho, sereno, equilibrado, no qual as pessoas podem aprender a confiar? Ser paciente não significa ser perfeito, mas significa abrir-se para tudo isto, para ir em busca de uma convivência saudável,
onde você vai ouvir com atenção o que o outro tem a dizer, porque o outro muitas vezes nos chama a razão, talvez não da forma como nós gostaríamos, mas da forma como ele consegue se comunicar. E se você refletir profundamente sobre, seja a cobrança ou a crítica que o outro faz, seja ela boa ou contundente, se você deixar o melindre de lado, você vai parar para refletir. Você não vai reagir pelo impulso da indignação. Você não vai reagir pelo impulso do orgulho ferido. Mas você vai calar-se, talvez até magoado, até chocado, mas vai refletir. E se você desenvolver esse potencial, você vai reconhecer qual é o problema do outro dentro daquela colocação e qual é a realidade tua, sem passar a mão na sua cabeça. E vai aprender, além de tudo isto, a indulgência. Porque ninguém desenvolve a paciência sem a indulgência. E o que é ser indulgente? É se colocar na posição do outro, é procurar realmente trabalhar a empatia. E com isto, o entendimento com misericórdia. Então você vai aprender, como eu, como qualquer um de nós, a não julgar. Porque a impaciência está ligado ao orgulho, à arrogância. Então eu sempre acho que eu sei melhor. Eu sou capaz e não é verdadeiro. Todos nós temos muito a aprender. E todos nós temos muito a trocar para desenvolver esse aprendizado. Eu aprendo convivendo com você e você aprende convivendo comigo. E juntos, com solidariedade, com respeito, com paciência, com indulgência, nós vamos aprendendo a nos desenvolver, termos uma vida mais harmoniosa, uma vida que terá seus problemas como sempre teve, mas você aprenderá a ter um outro olhar, uma outra forma de compreender e uma outra forma de conviver. Era este o recado que nós gostaríamos de dar hoje para que aprendamos a ter maior condição de viver em paz, de viver harmoniosamente, principalmente agora que estamos num período em que temos que ficar mais nos nossos lares, que convivemos mais com as pessoas mais próximas e familiares. E pode crer, se você procurar trabalhar isto que o tema de hoje nos sugere, tudo vai melhorar e tudo vai ser menos difícil. Um abraço a todos, Deus nos guarde e que possamos refletir e aprender a nos amar para crescermos para Deus. Muita paz.